Nós precisamos conhecer a profundidade daquilo que é a queda, ou foi a queda, e as drásticas consequências que isso acarretou a nossa mente. O homem, criado por Deus, Adão, aquele primeiro homem, ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Ele desfrutava de Deus na esfera do seu espírito de uma maneira muito abundante, plena, gloriosa. Porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Esta é a tricotomia. Deus criou o homem tripartido: espírito, alma e corpo. Quanto ao espírito, essa faculdade, o espírito, que é a faculdade mais profunda do nosso ser, nós temos aqui três partes: a intuição, a consciência e a comunhão. A intuição é onde nós recebemos, percebemos a voz de Deus, sua direção, é onde nós temos o discernimento. A consciência é a faculdade mais elevada do nosso espírito, porque ela nos conecta do sobrenatural ao natural. E ela é a parte do nosso espírito que permite que nós venhamos, por meio da mente, nos relacionar com o mundo natural. Como também é através dela que nós percebemos Deus, suas direções, seus movimentos. Porque essas faculdades, elas trabalham numa profunda comunhão, ou numa profunda integração. E a comunhão, como parte do nosso espírito, é onde Deus nos habita, é onde nós nos relacionamos, é onde nós o sentimos. É nesta parte do nosso espírito que nós sentimos a adoração, a oração, onde nós podemos anelar o face a face com Deus. Então, nessas três faculdades, que nós denominamos as faculdades do espírito, ou as esferas da vida espiritual, nós temos que ser claros, irmãos. Nós não temos que ter dúvida quanto a isso. Porque muitos de nós não damos atenção. Muitos de nós não valorizamos isso, não nos importamos. Vivemos a vida cristã alheios. Desconsideramos o quanto estas faculdades, elas fazem diferença na nossa vida. E por não cuidar, por não zelar do nosso espírito, nós vivemos uma vida almática, emocional, uma vida suscetível a tantas doenças, a tantos fracassos. E aqui eu desejo muito ajudar os irmãos nessa palavra, na meditação das Escrituras, para que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, de uma vez por todas, a sairmos deste pântano da frieza, da indiferença, da incredulidade, da superficialidade. Porque é o que nós mais vemos hoje, é o quanto os cristãos estão se tornando superficiais. O quanto os irmãos estão viciados em ouvir mensagem, em ler livros e não ter uma vida espiritual ascensional. O quanto as pessoas estão se acostumando a viver a vida cristã na sombra de outros, cheios de amuletos, mas não ter elas mesmas um relacionamento face a face com o Senhor. O quanto elas não percebem que são dependentes que os outros orem por elas, que os outros façam isso por elas, dependentes de gurus para trazer direção, para guiar. Isso não é cristianismo, irmãos, vocês me desculpem, mas isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso não tem nada a ver com os ensinos da Sagrada Escritura acerca da vida espiritual. Se nós não entendermos a importância destes assuntos, nós vamos ficar sempre na periferia espiritual.
quando nós nos depararmos com grandezas, com profundezas, com aquelas dimensões de altura, largura, comprimento e profundidade das insondáveis riquezas de Cristo, nós patinamos. Nós não avançamos, nós não crescemos, nós não subimos. Entende, irmãos?